Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia dos trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a advogada Flávia Serpa e a gente vai falar sobre a influência do direito do trabalho internacional no direito do trabalho brasileiro. A gente vai entender um pouquinho, afinal de contas, o que o direito do mundo pode fazer com o nosso aqui no Brasil. Primeiro, Flávia, queria te agradecer por despender seu tempo para compartilhar informações e conhecimento com a gente. Eu estou gravando do meu escritório aqui em casa. Você está onde? Eu estou no meu escritório, tá? Nós montamos com toda essa situação, né, que está acontecendo. Eu montei basicamente um estúdio aqui no escritório, porque nós estamos trabalhando com videoconferências, né? A própria comunicação com as pessoas também estão com meios telemáticos. Então, eu estou no meu escritório. Quero te agradecer pelo enorme prazer de você ter se lembrado, de poder estar participando. Espero contribuir, né, com alguma coisa, com algum esclarecimento, né, do meu parco conhecimento. Muito obrigada mesmo. E a gente que agradece. Vamos começar pelo básico. Assim, o que é direito do trabalho? Olha, eu fico brincando às vezes que eu sou uma espécie de dinossauro, tá? Do direito do trabalho. Eu sou bem... aquela coisa assim, são quase 33 anos, né, no ramo. Eu já saí do jardim de infância na época e fui direto para a faculdade. É por isso que eu tenho tanto tempo no direito do trabalho, né? É aquela coisa assim, e eu me apego muito, eu acho que a nossa melhor definição, que é do nosso grande mestre, Arnaldo Sequins, que é um conjunto de princípios, normas, regramentos, tá, que visam justamente harmonizar, tá, o trabalho subordinado, que no caso é o do empregado, tá, e o capital, né, dando regras, dando limites. Mas o que mais me chama a atenção na definição dele é que ele engloba no direito do trabalho, ele traz essas mesmas regras, esses mesmos princípios, esse mesmo contexto para os sindicatos, para as categorias representativas. Ele também coloca no direito, né, a importância do papel do sindicato, tá? E das relações, tá? Como elas se desenvolvem, visando o bem-estar do trabalhador e visando também o desenvolvimento econômico, que a gente não pode deixar de chamar a atenção disso, né? É aquela coisa assim, eu sempre brinco que não existe como ter o trabalho subordinado, o empregado, né, no caso, se também não tiver um desenvolvimento econômico da empresa. Com certeza. E aí a gente pensa no seguinte, qual é a importância de se estudar essa temática e de se discutir essa temática o tempo todo? Olha, eu acho que hoje, mais do que nunca, tá, é essencial. O que acontece? Veio tendo, dependendo da política neoliberal, né, o posicionamento mais ou menos com o Fernando Henrique, na época dos anos de 1990, com Reagan e com a Thatcher, o mercado teve uma mudança em termos de pensamento, tá? Começou-se a falar, não, tudo tem que ser flexibilizado, tem que terceirizar, quarteirizar e quinterizar, se existisse esse termo, né? Mas quase que você inventa. Então, o que acontece? Só que a gente vê que o trabalho, pelo menos eu trabalho muito nesse binômio, trabalho é dignidade da pessoa humana, né? O trabalhador que, na realidade, ele não desenvolve, ele não tem uma atividade econômica, ele não consegue se inserir num contexto de mercado, aí eu não estou falando nem classe A, B, C, D, não, que tem uma atividade lucrativa, tá? O que acontece? Ele acaba ficando à margem, ele fica literalmente marginalizado, não em termos de violência, mas em termos daquele contexto social. Então, discutir direito do trabalho é discutir a vida, né? Tanto que se a gente pegar os artigos constitucionais, tá? Do 1 ao 8º, né?
nós vamos ver nos direitos e garantias fundamentais a inserção ao trabalho e atividade econômica. A gente tem o artigo 7º da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, tá? Que privilegia o direito do trabalho, elenca a nível constitucional da Carta Magna, né? E aquela coisa assim, o direito do trabalho é um direito de segunda geração. Para a gente ver todo esse sistema, a importância do direito do trabalho, e fazendo principalmente, para mim, essencial, o binômio da dignidade da pessoa humana. Né? A pessoa que não tem o exercício regular de uma atividade, mesmo que não seja lucrativa, ela não está inserida num contexto. Ela não se sente produtiva, acaba tendo efetivamente um problema social, dá um impacto social, um impacto na economia, um impacto no seu entorno, né, na sua sociedade, no meio ambiente e daí por diante. O direito do trabalho é essencial, né, sobre essa análise, né, e a função também do trabalhador. Certeza. A respeito dessa fala, eu faço parte do programa Trabalhador em Foco há quase 7 anos. E ao longo desses 7 anos, com incontáveis entrevistas, eu já não me lembro quem falou isso, mas eu nunca me esqueci de um dos meus entrevistados que disse que por conta do mundo capitalista, hoje você é trabalhador e então cidadão. E que, na verdade, nós deveríamos ser cidadãos e, então, trabalhadores. E a sua fala a respeito do direito do trabalho vem muito a corroborar por conta disso. Esse mundo capitalista que a gente vive, ele fez a gente se perceber de forma desse jeito. A gente precisa ser trabalhador, a gente precisa produzir. E, para isso, existe o direito para vir nortear e também fazer esse contrapeso, né, entre o poder do patrão e a força trabalhadora, não é? Ter direito a trabalho, tá? Uma atividade lícita, um desenvolvimento, tá? É cidadania, né? É aquela coisa assim, o cidadão tem direito. E uma coisa, até fugindo um pouquinho, mas uma coisa que me chamou a atenção muito da pandemia foi o que acontece. Nós descobrimos uma realidade que assusta, né, da invisibilidade desse trabalhador. O que acontece? Quando começou a questão do auxílio emergencial e do benefício emergencial, o auxílio emergencial, ele simplesmente deflagrou uma realidade no Brasil que era 3 vezes mais do que a programação, né, do que a previsão orçamentária para isso. Isso me chamou muita atenção, a carência da ausência do estudo do direito do trabalho e dos meios de trabalho, né, é falta de cidadania. E muitas vezes não é trabalhador informal, não. A pessoa simplesmente não existia. E isso é falta de trabalho, né? É falta de uma atividade lucrativa. E aí a gente consegue, a partir daí, entender a importância da gente entender direitos e deveres. Trabalhadores precisam entender seus direitos, mas também precisam entender os seus deveres enquanto trabalhadores. A gente sempre comenta isso aqui no programa Trabalhador em Foco. E aí eu vou para o papo que a gente vai levar de verdade, que é assim, afinal de contas, o que é essa questão do direito do trabalho internacional? Por que é importante estudar essa questão? Como é que eu posso explicar? A gente não tem uma divisão muito forte nisso, né? É aquela coisa assim, até porque nós temos problemas de diferença de legislação. O Brasil trabalha com o direito brasileiro positivado, né? Civil law. Nós temos a common law, que é o direito consuetudinário. Então, nem todos os países você vai ter uma estrutura organizada em termos de direito do trabalho, justiça do trabalho, como nós temos aqui, né? Aquela coisa assim, é muito interessante que, por exemplo, nós temos forte influência francesa, nós temos forte influência espanhola, portuguesa, no Mercosul nós temos regras em comum, né, com relação a mais organização. Mas, por exemplo, assim, Inglaterra,
nos próprios Estados Unidos, né, nos países germânicos, nós já temos o direito do trabalho organizado de uma outra forma. Portugal é o mais próximo em termos de legislação, né? Então, é aquela coisa assim, o direito do trabalho internacional, ele, vamos dizer assim, é analisado até para nós trazermos algumas regras, né, influenciarmos, mudarmos, renovarmos o direito do trabalho, tá? Trazendo, por analogia, até já prosseguindo um pouquinho, né, com relação à influência, tem vários doutrinadores, né, eu destaco aqui Maurício Delgado, que ele traz a influência do direito internacional, das regras de direito internacional, com as teorias, tá, do conglobamento, nunca consigo falar isso rápido, misto, tá? A questão também da analogia, né, onde nós pegamos regras, tá, e trazemos, aplicamos, né, ou usamos até como exemplo, né, em termos de aplicação, tá, um exemplo básico, por exemplo, assim, um layoff, tá, aqui no Brasil nós temos o layoff com o acordo dos sindicatos. Por exemplo, na Espanha e em Portugal, o layoff pode ser a paralisação, né? Ela pode ser simplesmente aplicada de acordo com o governo. Então, a gente vai fazendo, tá? Pegando exemplos do que dá certo, da estrutura e aplicando no Brasil. Muito legal. Esse seria basicamente a questão pela diversidade dessa matéria. Em termos de teoria, né? A gente trabalha com as teorias. Com certeza. E agora explica para mim. Quando eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão, eu vi que a Carta das Nações Unidas tem um papel importante quando o assunto é direito internacional. Explica para a gente, por gentileza. Olha, a Carta das Nações é uma coisa assim, tanto a Carta das Nações como o próprio papel da OIT é basicamente, vamos dizer assim, um pacto global social, tá? Ela foi recepcionada no Brasil em 1945, quer dizer, pós-guerra, um estado de calamidade e global, né? A economia em todo o planeta estava sucateada também, era quase que uma reconstrução, né, de uma nova realidade pós-guerra. Como já falei, ela foi decorrente numa conferência, né, dos países, e eu fiz alguns destaques, que eu até peço Vênia para dar uma olhadinha, porque a carta é muito grande, e eu destaquei, tá, os pontos que eu achei mais importantes. A carta é um livro. Para nós. Não, é aquela coisa assim, o que me chama a atenção, que acho que se toca nesse momento, visando a garantia dos direitos fundamentais do homem. Quando você volta para o nosso início da nossa conversa, o trabalho é um direito fundamental, né? Na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, tá? Estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes dos tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidas. Então, esse ponto me chama muita atenção. Fala também sobre o desenvolvimento do progresso social, melhoria das condições de vida. Eu sempre brinco que você só tem duas chances de ficar ricos na vida, né? Rica na vida. Ou casar com rico, né? Ou se divorciar de rico. Então, é aquela coisa assim, fora isso, trabalhe, né? Então, é aquela coisa assim... a questão de condição, né? Não tem outra maneira. Ou casa e divorcia. Fora isso, não tem. Ou nasce também, são 3, né? Ela também pressupõe. Não aconteceu essa coisa. No meu também não, fica tranquila. Né? Aquela coisa assim, não tive essa sorte. E aí, então, essa questão do trabalho, a carta, então, é realmente muito importante, porque pontua muitas questões que têm diretamente a ver com a questão do trabalho. E na sua fala, você falou da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Qual é o papel dela nessa nossa discussão sobre o direito do trabalho internacional e a consequência dele aqui no Brasil?
Olha, a OIT, eu até particularmente, primeiro que a OIT, em termos de evolução histórica do direito do trabalho, tá, é um marco. A OIT é de 1919, tá? E se você pensar sobre essa época, né, em 1919, quer dizer, antes até da Primeira Guerra Mundial, né, a OIT já se preocupava com é um órgão tripartite, né, em termos de trabalho. Ela já se preocupava no quê? Na igualdade salarial, tá? Na igualdade de trabalho entre homens e mulheres, na proteção do trabalho do menor, tá? Porque o que acontece? E a gente, essa tentativa de redução análoga a escravo, tá? Do menor, sempre foi um problema seríssimo, que continuou até hoje, né? E no conceito do salário mínimo, né? Não propriamente do que a gente tem hoje positivado na nossa Constituição, mas da proporcionalidade de um salário justo e digno, né? E principalmente dessa questão da garantia da mulher, tá? E do homem, da igualdade. E a OIT também, direcionando para o nosso tema e para a nossa conversa, ela dá uma relevância ao caráter sindical muito grande. Tá? É aquela coisa assim, você encontra pontualmente em algumas resoluções da OIT, aí eu realmente de cabeça eu não vou nem tentar arriscar, mas o caráter do papel sindical, tá? Da responsabilidade, da representatividade das categorias, né? Ela efetivamente dá uma relevância muito maior, tá? Do que a nossa própria legislação. A OIT, ela se direciona, tá? Muito, ela traz, ela fortalece o papel do sindicato, tá? Como garantia de liberdade, tá? Tanto da associação, sem ser uma coisa imposta, sem ser uma regra coercitiva, né? E no desenvolvimento e na aquisição de novos direitos. Né? Aquela coisa assim, ela eleva para o sindicato a conquista das categorias, a luta pela categoria, a representatividade da categoria, sem uma forma, vamos dizer assim, até corporativista, em alguns casos, como nós tínhamos na época da CLT e antes da época da CLT, não, perdão, do Getúlio Vargas e antes das mudanças com relação à liberdade sindical. A OIT é um ponto, um braço muito forte na luta sindical em termos de normas e princípios e regulamentos. Sempre que se fala de OIT, a gente pensa que eles atuam também de forma, né, política, econômica, humanitária, e aí a gente percebe que falar de política, economia e humanidade, né, direitos dos cidadãos, a gente está falando dos sindicatos que estão, em via de regra, lutando para ampliação de direitos. A gente sabe que, em alguns momentos, são estabelecidas as greves para que sejam adquiridos novos direitos, ou então para que não sejam retirados. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Junto com a OIT e toda essa questão do direito internacional, uma questão muito importante para se falar também é a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estou certa? Certíssima, tá? Eu também, só para esclarecer, também fiz umas anotações. É um documento, é um marco histórico dos direitos humanos. Foi elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. Ela é de 1948. Então, você vê que, basicamente, tá, nós temos, no início do século passado, né, quando eu penso que eu sou do século passado, eu também fico meio arrepiada. Mas... também somos, né? Você vê que essa questão de coletividade, essa questão de inserção, tá? Como você falou, cidadania, trabalho, a parte humanitária, tá? Foi muito discutido. A OIT foi antes, mas principalmente a Carta das Nações e a Declaração Universal são 48, é pós-guerra, pós-segunda guerra. É a reconstrução da sociedade, é a reconstrução da cidadania, é a reconstrução da postura, tá, dos seres humanos. E
um aspecto muito importante que eu acho, vendo como um contexto. A gente não pode trabalhar de forma unitária. Os estados, né, aí fala-se Estado com E maiúsculo, né, as nações, melhor dizendo, essa união, esse trabalho em conjunto, essa regulamentação é que fortalece, né, o sistema. Quando você tem contradições entre essas nações, quando você fala linguagens diferentes, surgem os conflitos, né? Quando você não uniformiza, tá, o seu bem-estar, o prosseguimento vamos dizer assim, da humanidade, né, se posso falar assim, tem-se esses problemas, né? Você tem esses conflitos, você tem essas divergências, né? E eu acho que eu pontuei também algumas coisas aqui, né? Bom, é um documento, foi trazido para o mundo e principalmente, tá? É o que eu queria pontuar aqui, foi para inspirar as constituições, tá, dos estados. Por que inspirar a Constituição? Tá? Inspirar a Constituição no momento, porque a Constituição, seja na China, seja na Rússia, seja no Brasil, na Argentina, em qualquer estado, qualquer país, tá? É a lei maior. Né? Nada pode contrariar uma Constituição. Então, é aquela coisa assim, esse tipo de pensamento veio justamente para poder inspirar a lei maior que rege aquele país, tá? E chamando a atenção, um destaque com relação a 1988, a nossa Constituição que está vigindo, que é a Constituição Cidadã, né? E foi tirando a de 69, né, que foi, entre aspas, promulgada, e que eu fico brincando, que para mim é quase com o apêndice de 67, ela foi decorrente legitimamente do poder constituinte. Tá? Da vontade do povo, da inspiração do povo, do anseio daquela coletividade. Né? Nós temos na Constituição de 1988 não apenas essa influência externa, essa influência do direito internacional, das normas internacionais, como nós temos a primeira legítima, na meu ver, Constituição promulgada, tá? E não outorgada, imposta, e temos também a questão da cidadania, tá? Que reveste essa Constituição, que é o bojo da Constituição. É aquela coisa assim, sempre que eu penso nisso, né, eu fecho os olhos e lembro quando o Tancredo faleceu, eu me lembro da Fafá de Belém cantando, né? E aquela coisa assim, e todo aquele movimento histórico com Ulisses Guimarães, né? Essa inspiração da nossa Constituição, tá, veio também com essa influência internacional, né? Aquela coisa assim, com o direito comparado, com a questão dos direitos humanos, né? Vamos lembrar o Bêbado e o Equilibrista, em 1980, né? Aquela coisa assim, isso tudo vem influenciar, tá? Esse contexto de uma nova sociedade, de uma sociedade útil, de uma sociedade democrática, né, de uma sociedade com liberdade de expressão, liberdade de associação, assegurando o direito, né, de ir e vir, entre outras, né, situações. Tá? É aquela coisa assim, a questão, eu acho que todo mundo tem que estar muito de olho aberto, né, para os seus direitos. Eu contesto muito aquela afirmação, todos conhecem o seu direito. Não, infelizmente não. É um projeto, né? Aquela coisa assim, eu acho que eu não vou conseguir viver para poder ver isso, mas eu acho que algumas normas, algumas questões, por exemplo, o direito do trabalho, a cidadania, essa questão constitucional, o meio ambiente, ela não tinha que ser tratada na educação como matéria transversal, como a gente tem na nossa grade de ensino, mas isso tinha que vir crescendo na educação e encarando. Por quê?
Porque quando você chegasse numa determinada idade, você teria a melhor análise do seu conceito, da sua realidade, do que você pode ou que não pode fazer, né? E dos seus direitos e dos seus deveres. Porque até se passa uma visão algumas vezes equivocada, né, do direito do trabalho, que diz assim, o empregado pode tudo. Tá? Não, o empregado não pode tudo. O empregador pode tudo, também não pode tudo, né? Então, a ciência, o conhecimento disso, eu acho que seria até salutar no desenvolvimento, né, da própria relação de trabalho. Né? A gente, de repente, não teria tanta assédio moral, a gente não teria a questão tantas doenças profissionais, uma sobrecarga, como a gente tem a síndrome de Burnout, a gente não teria tantos problemas com relação a isso, né? Se as pessoas, desde o seu início, né, na construção educacional, pudessem ter acesso a esses direitos e deveres, né? Mas... A gente chegou no final do programa, já estouramos o tempo. Te agradeço imensamente. Gente, perdão! É muito rápido. TV é sempre muito rápido. Te agradeço imensamente. E aí, vou terminar usando a fala de uma das nossas entrevistadas daqui, que há pouquíssimo tempo me deu uma entrevista fantástica, que foi a historiadora Maria Ângela Gomes. A Maria Ângela escreveu um artigo agora, está super fresquinho, acabou de sair em vários jornais daqui de Petrópolis e site, e ela fala sobre a longevidade da nossa população. E quando ela fala da longevidade da nossa população, ela fala para os professores o seguinte: o que você está ensinando em sala de aula hoje vai ser útil daqui a 80 anos? Porque a expectativa de vida das nossas crianças é que elas vivam 90 anos. Então, a criança de 10 anos, daqui a 80 anos, será que vai ser importante o que você está dando na sala de aula? O que você está educando? O que você está informando? Qual é a história e qual é a versão da história e do português e da matemática que você está ensinando? E aí, a Maria Ângela é uma entrevistada muito querida, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e é uma professora fantástica. E aí um dia a gente ficou discutindo e eu acredito hoje, após essa nossa entrevista que a gente compartilha com o telespectador de casa, que talvez aí sim entender e estudar melhor as questões da ordem do direito, onde eu posso, o que eu não posso, as questões da ordem do meio ambiente, a percepção de trabalho, porque ao longo da vida a gente vai produzir muita coisa e se perceber como trabalhador e quem sabe em algum momento como patrão, talvez fosse muito mais importante do que aprender logaritmo, não é verdade? Olha, já me convidando rapidamente para uma próxima conversa, eu adoro falar sobre desenvolvimento sustentável, tá? É aquela coisa assim, e da importância que isso tem, tá? Em termos de mercado de trabalho. Então, já estou me convidando para uma próxima conversa para a gente falar sobre esse tema. Flávia, muitíssimo agradecida. Eu tenho que acabar, senão o pessoal da TV corta a gente no meio. Não. Nos falamos. Olha, muito obrigada. Obrigada mesmo, tá? Muito obrigada mesmo pelo teu carinho, pela tua simpatia. Eu espero que eu tenha atendido, né, ao programa e estou sempre à sua disposição. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente e conseguiu entender um pouquinho mais sobre o papel do direito internacional no nosso dia a dia. A gente volta em breve com um novo programa. Até lá. Tchau, tchau.